Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje se inicia a nossa jornada através do último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28, parte 1, episódio de número 687. Esta é a 8ª temporada que está chegando ao finalzinho. Tem sido uma jornada excepcional. Hoje a gente vai falar um pouquinho das lições da ressurreição. Você é muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 10, leia lá. Depois vem para cá ouvir a nossa explicação. A gente aqui estuda a Bíblia, ora um pouquinho, um minutinho no final. E tem sido um momento gracioso, um momento devocional, um momento onde Deus tem falado conosco grandemente através da sua palavra. Joia demais. Veja, meus queridos, que os 4 evangelistas, eles concordam em expor os 3 passos sucessivos que a gente vai falar aqui, que evidencia como que os seguidores incrédulos do nosso Senhor, eles foram finalmente persuadidos da realidade de sua ressurreição, pois havia dúvida. Então, o que a gente vai ver aqui é o fato do sepulcro ter sido encontrado vazio, o testemunho dos anjos que foram vistos nela, o testemunho dos anjos, as aparições do próprio Senhor, né? Neste ponto aqui, nesses pontos, nós não vamos nos deter agora, assim, particularmente, mas nós vamos direcionar a nossa atenção para certas luzes no texto que a narrativa nos oferece. O que ela nos ensina de forma tão importante. Uma das lições é evidente na obra do anjo. O terremoto foi atribuído a ele. Eis que trouxe um terremoto, pois o anjo, houve um terremoto, pois o anjo do Senhor, etc. O rolar da pedra, da mesma maneira, foi atribuído ao anjo. Quaisquer que fossem as ações aqui, a energia angelical estava por trás delas. Este não é o único exemplo do esforço de tal energia na produção de efeitos físicos. Anjos feriram os sodomitas com cegueira, trouxeram uma torrente de fogo e enxofre sobre os cidadãos, sobre as cidades da planície. Gênesis 19, versículo 11 e 13. Eles trouxeram a pestilência sobre Israel nos dias de Davi, pelo qual 70.000 foram destruídos. Nos dias de Ezequias, eles feriram 185.000 homens assírios. Segundo Samuel 24:16, segundo Reis 19:35, vemos relatos dessas histórias. Um anjo dissolveu a corrente que prendia Pedro na prisão de Herodes e fez as portas se abrirem diante dele. Atos capítulo 12, versículo 6 ao 11. Dentro de limites mais estreitos, os seres humanos exercem influência no mundo natural também e no mundo material. O microcosmos, corpo, responde à vontade. E por meio do corpo nós agimos sobre o macrocosmo, sobre o maior, ao redor, sobre o todo. Nós mudamos o curso de rios, abrimos túneis em montanhas, cortamos cursos de água através dos continentes, modificamos climas com nossas ações, alteramos a flora, a fauna de um país, damos direção e desenvolvimento aos instintos dos animais. Meus queridos, o universo é dual, a saber, espiritual e material. Esses complementos agem e reagem mutuamente. O espiritual não pode ser divorciado do material, do físico.
Qualquer sistema de filosofia natural que tente ensinar isso é essencialmente deficiente. Um milagre não é necessariamente uma inversão das leis da natureza. Embora para um conhecimento limitado, tal possa parecer esse o caso. É antes a evidência da presença por trás do materialismo de um ser espiritual superior, as obras que nenhum outro fez. Veja a maneira como essas obras impressionavam os sentidos dos homens. Ele se tornou visível. Os guardas viram o anjo, em consequência ficaram aterrorizados. Esse terror foi aprofundado por terem sentido o terremoto e visto a pedra rolar para longe. Ele sentou-se sobre a pedra, em tranquilo triunfo, na presença deles, como se desafiasse os exércitos da terra e do inferno a lamentar ou impedir a ressurreição do Redentor. As mulheres também viram. A sua aparência geralmente era de um jovem, Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas seu semblante, ou melhor, toda a sua forma era brilhante como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve, branqueadas pelo brilho do relâmpago transmitido por sua pessoa. Esse brilho branco era um emblema ao mesmo tempo de pureza, alegria, triunfo e eminentemente adequado às novas que ele trazia. Ele se fez audível, ele usou a voz, a linguagem da humanidade para dar às mulheres conforto, instrução, direção. A ressurreição de Jesus não foi testemunhada pelos guardas. Eles sentiram o terremoto, eles viram o anjo, eles testemunharam o rolar da pedra, mas Jesus eles não viram. A ressurreição de Jesus parece ter ocorrido antes que a pedra fosse removida. Tomando a narrativa como ela está diante de nós em Mateus, as mulheres parecem ter visto o anjo remover a pedra e sentar-se sobre ela e testemunharam também o efeito da visão sobre os vigias. Os relatos em Marcos e Lucas podem ser harmonizados com essa visão. Então, descendo da pedra, ele os conduziu ao túmulo, onde viram um segundo anjo, mas de outra forma, um sepulcro vazio. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A pedra não foi removida para deixar o Salvador sair, mas para deixar as testemunhas entrarem e verem que ele já havia partido. Jesus desapareceu da vista daqueles a quem ele havia aparecido. Foi também notavelmente exibida nas ocasiões em que ele estava no meio de seus discípulos, quando eles estavam reunidos com portas fechadas. O corpo de Jesus é o modelo do corpo da ressurreição. Assim como trouxemos a imagem do terremoto, nós traremos também a imagem... assim como nós trouxemos a imagem do terreno, estou com o terremoto na cabeça que ocorreu ali, traremos também a imagem do celestial. Os corpos dos santos que ressuscitaram após sua ressurreição exibiram as mesmas qualidades etéreas. Isso permitirá esclarecer o assunto da mistura dos santos da primeira ressurreição com os homens vivos durante aquele grande período do reinado de Cristo que ocorrerá. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não apenas para responder ao tipo do profeta Jonas e para verificar suas próprias palavras, mas para indicar o tempo da primeira ressurreição de seus santos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. A ressurreição de Cristo, ela traz o céu para mais perto dos que creem. Ela os coloca em comunhão, em contato com os anjos. A aparição dos anjos às mulheres evidenciou que por meio do Salvador ressuscitado, nós chegamos a uma comunhão celestial. Os anjos reconhecem Jesus como seu Senhor, assim como nós, e a sua comunicação é a respeito dele. As mulheres tinham uma segurança confortável em sua ação.
Isso lhes anunciava que o Salvador, que havia sido entregue por nossas ofensas, havia prestado satisfação à justiça divina e, portanto, recebido sua libertação legal da prisão, da morte. Eles também tinham isso em suas palavras. Não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Aqueles que buscam Jesus crucificado o encontrarão ressuscitado. Ele ressuscitou. Esta é uma notícia alegre, não apenas para as mulheres, mas para todos os discípulos de Cristo em todas as épocas. O Cristo ressuscitado é nossa consolação. Se não o encontrarmos imediatamente em conforto sensível, a certeza de que ele ressuscitou será seguida por esse conforto em tempo hábil. Doravante busquemos Jesus como aquele que ressuscitou. A saber, não com pensamentos carnais, temporais sobre ele, mas com a mente celestial e comunicações espirituais. Vá depressa. Aqueles que são enviados em missões de Deus não devem demorar. Dizei aos seus discípulos: os discípulos de Jesus são mais honrados que reis. Os apóstolos devem crer sem ver. As mulheres são enviadas para testificar a eles e assim testar sua fé. É mais bem-aventurado dar do que receber. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, era a mensagem. Os anjos estão no segredo do Senhor. Ela os leva a novos relacionamentos com seu Senhor. Ele se manifesta espiritualmente a elas. As mulheres foram altamente honradas por serem as primeiras a quem o Senhor ressuscitado apareceu. Ele fala palavras confortáveis para eles. Salve, equivalente a alegrai-vos, que a alegria triunfe sobre o medo. O Cristo ressuscitado é a alegria do seu povo. Salve, que é equivalente a toda saúde. Saúde espiritual e salvadora para você. Ele oferece provas sensíveis de seu amor. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Agora elas tinham certeza de que não era um fantasma, mas o próprio corpo do verdadeiro Jesus. Ele lhes dá sua graciosa missão: não temais. Ide dizer a meus irmãos que partam para a Galiléia, e lá me verão. Ele foi a Galiléia para multiplicar suas testemunhas. A maior parte de seus discípulos eram galileus. Foi lá que provavelmente ele foi visto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15:6. Ele chama seus discípulos de seus irmãos, e aqui, pela primeira vez, o encontramos usando essa apelação condescendente e cativante. A ressurreição que o declarou Filho de Deus com poder, declarou também todos os filhos de Deus como seus irmãos. O espírito do servo agora dá lugar ao do filho. Primeiro somos servos, depois amigos e finalmente irmãos. Meus queridos, o discipulado cristão é agora constituído numa fraternidade. Sobre a natureza ou a localização dos anjos nós sabemos, provavelmente podemos saber. Quando eles vieram para as esferas terrestres, sempre pareceram homens como nós. Sua peculiaridade não foram suas asas, mas sua pureza, radiância. Uma coisa sai bem clara impressionantemente de cada caso de visitação de anjos. Eles são sempre ministros, engajados em alguma forma de ministração, qualquer que seja a dignidade que possamos pensar pertencer aos anjos, é a dignidade que reside no serviço. Aqui em nosso texto, o anjo não é uma mera figura, ele tem algo a fazer, ele espera pelo Senhor que se levanta, rola a pedra da porta e senta-se sobre ela. Resumindo a obra dos anjos, pode ser dito: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Anjos são seres que pertencem a outro mundo. Se pudermos reconhecê-los, conheceremos algo sobre as suas ocupações, interesses e sentimentos de outros mundos, de outro mundo. E é isso que os anjos mais especialmente nos ensinam. Naquele outro mundo, sua ideia mais elevada e nobre é servir uns aos outros em amor. Há uma característica do estado eterno. É tão característica que parece ser a única característica digna de menção. É o ministério. O céu é o céu, porque cada membro pode dizer: estou entre vocês, como aquele que serve. Eles aprendem isso de Cristo. Os anjos a ilustram e o Senhor Jesus a ensinou. Todo aquele que quiser ser grande entre vós, seja vosso servo. Exemplos podem ser tirados de várias eras. Pré-cristã, cristã. Pode ser mostrado que nunca temos um anjo se exibindo ou se apropriando de si mesmo. Eles estão sempre fazendo duas coisas: obedecendo e servindo. Se os anjos que habitam na presença do Altíssimo, sua maior glória é em servir, quanto mais nós que fomos redimidos pela ressurreição de Cristo, deveríamos também buscar servir em amor. Que fantástico! É o nome lindo de Jesus. Ó Senhor amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos e agradecemos pelo triunfo do Teu Filho sobre a morte, que nos garante vida eterna e comunhão com o Teu reino celestial. Que o exemplo dos anjos sempre dispostos a servir inspire em nós um coração humilde, dedicado ao serviço do Teu reino ao próximo. Ajude-nos a viver cada dia com a certeza de que por meio da ressurreição de Jesus nós temos uma esperança viva que nos aproxima de Ti e do Teu amor perfeito. Em nome de Jesus, nosso Salvador ressuscitado, nós oramos. Amém, amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio, para a gente continuar meditando mais na palavra de Deus, tá bom? Sem falta, a gente se encontra lá. Um abraço. Deus te abençoe. Até breve. Tchau, tchau.